Bora, meu povo. Como é que vocês estão nesse feriadão? Quem tá aproveitando? Porque eu não tô aproveitando. Enfim. Para além das discussões sobre geração, geração Z fala, o que é geração X, o que é geração Y e como eles se comunicam, a gente tem termos que acabam ficando hypados, que tem sempre aquele grupo que não sabe o que quer dizer. Acontece, né? Aí bati o olho aqui nesse clipe de hoje, na lista do clipping de hoje, e apareceu esse artigo aqui do Concursos no Brasil, que a gente vai olhar agora. Brat é eleita a palavra do ano. Veja o significado e por que está na moda. Certo? Então tá. O dicionário Collins é uma das principais fontes de referência quando o assunto é a língua inglesa. Vou pegar aqui. Contando com informações de mais de 1 milhão de palavras, como as respectivas definições, pronúncias, deve ser como, né? Origens e até exemplos de uso para facilitar a aprendizagem. O material é publicado pela Harper. Gente, isso aqui é encheção de linguiça. Pura e simples encheção de linguiça para demorar para chegar no assunto que provavelmente é uma coisa minúscula, né? Anualmente, a equipe responsável pelo dicionário divulga a palavra do ano, que ficou na povos falantes da língua de Jesus, por uma série de razões, como influência e volume de pronúncias. Volume de utterances. Eu acho que esse cara, peraí. Não. Será que ele pegou um texto em inglês e traduziu no Google Tradutor? Porque está muito estranho isso aqui. O termo de 2024 foi divulgado nesta sexta-feira, 1º de novembro. Para Collins, o merecedor foi Brat. Mas o que isso realmente significa? Em linhas gerais, Brat tem o sentido de mimado e pirralho. Por outro lado, o termo em si não foi eleito como o mais popular e influente do ano por esse motivo. A sua influência veio a partir de um lançamento musical no cenário pop. Então, começa que a gente tem uma palavra que é em inglês, que eu duvido que aqui a gente use, apesar de a gente usar muita palavra em inglês, desnecessariamente, no meu ponto de vista. A gente não é só por causa da música mesmo. Aí ele fala, por que Brat foi eleita a palavra do ano? Como explicamos anteriormente, Brat não equivale aos adjetivos de mimado e pirralho em tradução. Pirralho não é adjetivo não, tá? Em tradução livre. A palavra geralmente comporta uma conotação negativa, sendo usada para ofender a índole de outra pessoa. É falado para criança isso, né? E pelo incrível que pareça, ela foi eleita a palavra do... Gente, ele tem umas construções tão estranhas de frase. O dicionário, por outro lado, explicou a decisão. Brat, além do sentido literal que já conhecemos, também foi usada para nomear o álbum da cantora pop Charli XCX, XCX, conhecida pelos hits Fancy e Vroom Vroom. O álbum se tornou uma verdadeira febre no Reino Unido. A estética esverdeada e simples da capa do álbum se tornou viral nas redes sociais. Vários edits do TikTok, por exemplo, traziam estética a partir de memes ou estilos de roupas. As músicas por si só também fizeram um sucesso tremendo no Reino Unido e internacionalmente. Cadê ela? Cadê? Não tem. Cadê? Não tem. Achei que ele ia botar a foto. Enfim. Cadê? A canção Guess, feita em parceria com a cantora Billie Eilish, ranqueou no top 10 do Spotify durante muito tempo, servindo como plano de fundo para diversos vídeos nas redes sociais. Um dos motivos para que Brat fosse eleita a palavra do ano pela Collins foi justamente a influência. O termo foi um dos mais comentados, conforme relatou a equipe que produz o dicionário. Além do mais, o álbum trouxe um novo sentido para Brat.
mais do que simplesmente mimado, o termo ganhou uma roupagem nova, significando uma pessoa de atitude confiante. Aquela pessoa que é segura de seu comportamento e quer viver a vida ao máximo, sendo regada por uma estética característica em músicas dotadas de batidas fortes e potentes. Brat é mais do que um álbum, se tornou um fenômeno cultural que ressoou globalmente, diz a Cor. E não para por aí. Os amantes do estilo Brat de ser adotaram a expressão Brat Summer para se referir à estética e estilo de vida que deriva dos preceitos do álbum. Recentemente, a cantora divulgou uma versão de remixes das músicas já conhecidas do álbum. Bom, aqui a gente está testemunhando isso aqui. O termo ganhou uma roupagem nova. Falando agora como a teacher e pesquisadora de linguística, a gente tem um fenômeno, está vendo um fenômeno, está presenciando, está testemunhando e está fazendo parte de um fenômeno que é normal em qualquer língua, em qualquer idioma, que é a que a gente chama de evolução. Assim como acontece na biologia, e eu acho que está tudo conectado, na verdade, as línguas vão mudando, mesmo, e isso assim, é muito engraçado. Isso é muito engraçado de pensar, porque assim, os conservadores, de modo geral, eles também implicam muito com gíria, com o falar corretamente as palavras, enunciar as palavras e usar os pronomes nas formas corretas, nos seus lugares corretos. E é curioso como isso acontece, como isso é um reflexo, né, do que não funciona na prática, porque na prática você não tem como parar a evolução, assim como você não tem como parar a mudança nos idiomas, nas línguas, nas linguagens, dialetos, criação de novos dialetos e, enfim, jargão, aquela coisa. A gente não consegue parar, não tem. E a gente está vendo isso aí, a gente está presenciando isso. É um exemplo de vários, tá? Tô falando de Brat, mas assim, até no português a gente tem, em outras línguas a gente tem essa mescla e essa... a gente pode falar até em termos de corrupção, porque é como se fala no início, uma das formas pelas quais as palavras mudam é através da corruptela, né? A corrupção da palavra é quando a gente pega a palavra e dá uma distorcida no sentido dela. Mas não é só isso, né? Não é como se eu, Aline, pegasse uma palavra aleatória e resolvesse que agora ela vai ser uma palavra diferente, ela vai significar uma palavra diferente. É toda uma coisa, você viu aí? Mas a responsável foi, quando a gente volta, né, a gente percebe que essa menina criou esse, né, esse álbum, lançou esse álbum e esse álbum fez sucesso e calhou de realmente essa palavra que está sendo usada ali com um contexto diferente, dela ficar famosinha e as pessoas elegerem ela como uma palavra realmente boa para significar aquilo ali, né? Mas isso me lembra uma outra discussão, mas aí ela vai levar mais tempo e eu não sei se eu estou afim. Que é a questão desse negócio desse over-empowerment, né? Esse super empoderamento que algumas tendências, principalmente da internet, causam, né? Então, falar principalmente dessas pessoas que militam demais, sabe? Militam e acabam exagerando na militância. Estou falando de militar no sentido restrito da palavra, né? A pessoa pega uma coisa, um problema, uma situação, uma questão, e ela, tudo ela implica em relação a essa coisa, né? Essa coisa específica. Então, não estou falando de militância de forma geral, tá, gente? Estou falando especificamente de algumas pessoas, de alguns grupos de pessoas que acabam exagerando a dose. Não que a gente não tenha que lutar, que militar, sim, temos,
mas a gente precisa saber fazer a coisa, né? Não dá para também pegar coisa que não tem nada a ver e botar no balaio da problemática e, enfim, ficar perseguindo bruxa, né? Ficar querendo queimar bruxa. E aí é isso que a gente está vendo aqui, pura e simplesmente. A evolução da língua em curso, certo? Então, eu teria vários exemplos se eu tivesse preparado, se eu não estivesse fazendo essa análise aqui de improviso. Eu teria pego outros exemplos de palavras que um dia significaram uma coisa e hoje já não significam a mesma coisa. Inclusive, eu gosto de pegar inclusive em português. As pessoas implicam muito, falam muito, né, que não, mas você está usando errado. Não, é assim mesmo. Agora é assim. É porque todo mundo usa. Em relação à língua, é uma verdade, não tem jeito. Assim. Quanto mais pessoas usam daquela forma, mais chance daquilo ali se tornar uma regra, tá? E tá tudo bem. É assim que a gente é, é, é por isso que a gente fala do jeito que a gente fala hoje. E é por isso que daqui a 50 anos as pessoas vão falar de formas diferentes. Eu tenho até medo de como, mas paciência. Ela vai evoluir. A gente viu evolução de várias formas. A gente estuda, né, em biologia, várias formas, várias coisas na biologia que evoluíram de uma forma que a gente pensa assim, poxa, por que foi para esse lado? Não foi uma boa ideia, sabe? Mas é porque não é uma ideia. Simplesmente acontece, né?